Bom dia, meus amados irmãos. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje, meus amados irmãos, iremos falar sobre a gula versus a temperança. Isso mesmo. Você come para viver ou vive para comer? Me diz aí, sejam bem-vindos. Esse nosso programa de hoje foi gravado ontem, porque hoje é o aniversário de Brasília, da capital do nosso Brasil. Então vamos também nesse programa rezarmos pelos políticos, por cada pessoa que irá votar, no final do ano, no tempo eleitoral. Então nós vamos rezar também por cada um. E vai colocando as suas intenções, porque o Senhor também conhece o teu coração. E as suas intenções também, a gente iremos rezar por elas. Então vai colocando aí no chat as suas intenções, aquilo que o teu coração deseja hoje, aquilo que teu coração está cheio hoje, digite aí, que iremos estar rezando por você. Amém? Já pega a tua palavra, em Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, e já deixa separado, já deixa aí do lado, que daqui a pouco iremos meditar essa palavra. Mas antes de tudo, hoje eu irei cantar a canção que foi pedida ontem, que é a Terra Seca, mas como meu tempo já tinha ultrapassado o tempo, na verdade, então não teve como cantar. Irei cantar hoje, que foi pedida a Mauriele, que ela tem um bebê, e diz ela que ele ama a música Terra Seca, que é para mim cantar. Então eu irei cantar enquanto vocês vão entrando e vão compartilhando também esse link, porque tem muitas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? E vamos, você que conhece, cante também junto comigo, que é a Terra Seca. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti colocarei a minha casa, somente em ti construirei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar, só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Cante isso, meu coração. O meu coração
coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Amém. Bem, meus amados irmãos, sejam bem-vindos, você que está chegando agora. Você que está chegando agora, só lembrando que hoje iremos meditar, iremos falar sobre a temperança e a gula, que é um dos assuntos que é bem presente em nossa vida, né? Porque somos cheios de excessos. Excesso naquilo que comemos, que bebemos, excesso de consumo, excesso de prazer. Então estamos rodeados desse excesso. Então hoje iremos aprender a controlar a gula através da virtude da temperança. Amém, meus amados irmãos? Bom, a palavra nos ensina o seguinte, que precisamos ter domínio. Precisamos ter domínio. Lá em Gálatas 5,16 diz assim: digo, pois, deixar-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Mais uma vez. Digo, pois, deixar-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Meus amados, a gula, ela é uma paixão escravizante, consentida por um prazer, a qual a pessoa, ela, naquele momento, ela deseja alimentar-se. Ela deseja comer, ela deseja beber, tudo ali naquele agora, querendo se satisfazer o mais depressa. Enquanto eu estudava sobre a gula, eu vi uma irmã, né, uma freira, ela falava que a gula, ela também é quando você belisca antes da hora. Por exemplo, se tem um almoço marcado para meio-dia, falta 10 minutos, você já está com aquela vontade louca, com aquela gana, e não espera, e acaba beliscando, ou comendo antes que todo mundo. Ou você acaba beliscando antes da hora. Então isso também é gula, né? Você não soube controlar, você não soube esperar, né, a hora certa de comer. Então isso mostra essa ansiedade, essa ganância pela comida, né? Mas acaba que as pessoas nem percebem que isso tem traumas instalados. Esse descontrole de apetite tem traumas aí instalados. Podemos dizer, meus amados irmãos, que a gula é o nome dado ao comportamento de quem come além da conta. Come em excesso, mais do que o necessário, ou mais do que o desejável. O guloso é o que faz da comida um fim em si mesmo e não um meio de sobrevivência e relacionamento. Bom, no início eu disse,
Você come para viver ou vive para comer? Vou deixar esse ponto de interrogação aí. Você come para viver ou vive para comer? Me diz aí, meus amados irmãos. Esse exagero da comida, esse excesso da bebida, dos prazeres, né? Ele gera outras consequências. Por exemplo, a pessoa o guloso, vamos dizer assim, ele acaba comendo muito ou bebendo muito e trazendo também uma consequência para o físico, para a saúde. Como não soube equilibrar, acaba refletindo também no físico, porque a pessoa acaba também desenvolvendo problemas de saúde. É porque o excesso de doce gera a diabetes, o excesso de alimentos rico em farinha branca, gera também problemas de colesterol, e enfim, e outras coisas. Então, se a pessoa não controla, não aprende, não tem essa virtude da temperança, ela acaba também gerando, através da gula, consequências, né? Que é o problema de saúde. Então temos que ficar atentos a isso. Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, porque somos templo do Espírito. Enfim, outra coisa, Santa Catarina, ela nos diz o seguinte, Catarina de Sena, o estômago cheio prejudica a mente. O estômago cheio prejudica a mente. E eu estava conversando com uma amiga daqui, né? Ela fica por trás de todo esse programa, tá? É a Uniceia, a gente estava conversando sobre isso e a gente estava falando sobre que filósofos, cientistas, estudiosos, eles não comiam muito e também, né, eles ensinavam os alunos a não comer muito, né, porque eles acreditavam que a pessoa comendo muito, ela atrapalhava no ensino, né? Ela não conseguia captar aquilo que era necessário. Meio que a mente ficasse lenta, né? E os santos também diz a mesma coisa, né? Engraçado. Os santos dizem que o estômago cheio prejudica a mente. Esse cheio é o excesso, né? A minha avó dizia uma frase, diz, né? Que ela ainda está viva. Uma frase assim que devemos levantar da mesa com a mesma vontade que sentamos. Que eu tenho que sentar na mesa, mas eu tenho que levantar com a mesma vontade que eu sentei. Que é de alimentar, né? Mas eu tenho que levantar também com a mesma vontade. Ou seja, eu tenho que comer pouco. Eu não preciso comer muito achando que o mundo vai acabar. E isso eu sei que é muito difícil, né? O controle da gula, mas é necessário. Né? Porque às vezes a gente trata como um pecadinho e não é tão simples assim, não. E às vezes a gente também até tem um pouco de maneira, não dizer um pouco não. A gente às vezes tem uma maldade, porque às vezes a gente acha que a pessoa que é cheinha, que é mais gordinha, ela tem o pecado da gula, né? A gente acha que só ela tem esse pecado da gula, que está acima do peso é porque está com o pecado da gula. E na verdade, os magrinhos podem ser mais fáceis de ter o pecado da gula do que uma pessoa acima do peso. Porque como ele sabe que não vai engordar, porque tem um metabolismo mais rápido, ele acaba exagerando no seu alimento e na sua bebida. Então ele também pode estar cometendo o pecado da gula. Até porque o pecado da gula não está relacionado ao peso da pessoa, mas sim com o excesso que come
ou bebe. Como eu disse, o pecado da gula ele não é só um pecadinho. Não é bem assim, ele é grave. Pois se trata de um pecado gerador de muitos outros. O pecado da gula não é só um pecadinho, ele é grave. Porque ele gera outros pecados. Tem um santo que, em um dos seus ensinamentos, ele dizia assim, São João Climaco. Em uma de suas obras, aqui ele chamou de A Escada do Paraíso, ele descreve uma grande lista de pecados gerados pelo pecado da gula. No seu livro ele interroga a gula, dizendo, fala, ó tirana de todos os mortais. E ela responde fazendo a lista de doenças espirituais que derivam dela. A resposta da gula. O meu filho primogênito é o espírito da fornicação. Depois dele, em segundo lugar, vem a dureza de coração. E em terceiro lugar, o sono. Depois é de mim que provém o mar dos maus pensamentos. As ondas da imundície, o abismo das impurezas desconhecidas e o abismo das impurezas desconhecidas e inomináveis. Minhas filhas são a preguiça, insensibilidade, a escravidão, a autossuficiência, a arrogância, o exibicionismo, e depois destas coisas vem a oração impura e os pensamentos agitados. Até por isso que a Santa Catarina de Sena disse, né, que o estômago cheio prejudica a mente. Né, se torna ali uns pensamentos agitados. E esse excesso gera, né, a preguiça, o desânimo, o sono, a fornicação. Então, a gula ela vai gerando outros males, outros pecados. Quem diz tudo isso, assim, é o São... perdi o nome dele. São João Climaco. É um nome diferente, né? Climaco. São João Climaco. Em um dos seus livros que chama A Escada do Paraíso. Eu vi essa explicação dele, eu achei interessante. Nessa conversa que ele fala, né? Que ele cita no livro. Que ele pergunta à agulha e ela responde. Que gera os filhos, né? Esses filhos cheios, esses pecados, né? Vão gerando outros e outros pecados. Então, a partir desses pecados que vimos, que lemos aqui, deu para perceber que não dá para tratar a gula como um pecadinho, mas sim um pecado capital, capaz de gerar muitos outros. Portanto, devemos combatê-lo da nossa vida para então não vivermos ou para não virmos cometer outros pecados, a não vir cometer adotar esses filhos da gula. Você já viu quando a gente se alimenta muito em um churrasco ou no almoço de domingo, bate aquele desânimo, aquela preguiça. E às vezes passamos até o dia inteiro até dormindo, né? Então ali a gente vê que a gente passou do nosso limite. Aquele alimento foi em excesso. Então devemos lutar contra esses pecados, esses filhos da gula. Então, meus amados irmãos, como vamos fazer para lidar com isso? Pois sabemos que agora que o pecado da gula não é tão simples como imaginamos, torna-se importante como qualquer doença.
mas doença tem o seu remédio. Qual que é o remédio para a gula? Para curar, o melhor remédio é combater com a temperança. Ou seja, isso é evitar os excessos naquilo que bebemos, naquilo que comemos. E para alcançar essa virtude da temperança, a igreja nos dá uma grande dica, que é o jejum. Meus amados irmãos, a temperança, ela traz esse equilíbrio que precisamos. Esse equilíbrio que precisamos e necessitamos no nosso dia a dia. Porque não podemos deixar ser dominado pelas nossas vontades. Não podemos nos entregar às nossas vontades. Eu sei que quando falo de jejum, muitas das vezes até pode pensar, nossa, é tão difícil fazer um jejum. Isso mostra que não estamos dando conta de controlar os nossos sentidos, a nossa vontade. Meus amados, a temperança ela não é a privação, mas é o equilíbrio, assim como eu disse. Ela não é uma privação, mas ela é o equilíbrio. É saber dizer basta, é saber dizer não, pera, e esse tanto já está bom. É saber renunciar, é saber viver com moderação. É saber viver com moderação, porque a gula, ela é uma porta de entrada para muitos outros males, assim como eu disse. Outros males que destroem e interferem nas nossas relações. Então precisamos aprender a ter esse domínio. Precisamos olhar com esse olhar, como posso dizer, com esse olhar espiritual. E perceber aquilo que está em excesso em nós. Se é no alimento, se é no consumo, se é no prazer. Porque precisamos nos equilibrar. Precisamos disciplinar. O corpo precisa servir. O corpo precisa servir a alma, não o contrário. E sem a disciplina não há crescimento espiritual. Sem a disciplina não há um crescimento espiritual. Tem um monge que dá uma orientação, que é o monge cristão Cassiano. A orientação dele é que tentasse ordenar o curso da sua vida de modo que a atenção do espírito jamais fosse desviada, mais do que quando a fragilidade do corpo demandasse cuidados especiais. Meus amados irmãos, eu vou fazer uma pergunta, algumas perguntinhas, e você vai analisando. Alguns maus hábitos, né, que a gente acaba tendo, que são vícios, são viciosos, ligados à comida. Por exemplo, quando você vai se alimentar, quando você vai se servir, quando você vai se servir, você arruma a tua comida pensando no próximo, nos restantes que estão ali para comer? Você come
muito. Ou quando você senta à mesa e vê a comida, você já fica assim, que delícia. E ali seu assunto seja só da comida, além de você conversar com a outra pessoa, outros assuntos. Ou você exalta aquela comida que está na mesa. Ou come escondido para não repartir ou para quebrar regras. Ou seja, você mesmo faz a sua própria penitência ali, mas aí chega um tempo que você não aguenta e você acaba comendo escondido. Ali como você já comentou ali com sua mãe, com seus amigos, então eles não podem saber. Aí você vai, quebra e come escondido. Você desperdiça o alimento na sua casa. Ou não ter horário para comer, que é aquilo que eu disse, ficar beliscando toda hora. Você comete isso? Você tem essa mania de beliscar toda hora, de levantar de madrugada para comer? Fora do tempo, fora do horário? Se você tem, meus amados irmãos, vamos precisar tratar isso com o remédio da temperança. Antes de falar da temperança, quero dizer a você, quem tem, ansiedade. Porque tem pessoas que têm essa vontade de comer quando estão ansiosos. Aí você me pergunta, Kennedy, como é que eu faço? Meu amado e minha amada, busque um tratamento. Você precisa de uma ajuda médica, de um psicólogo, para te ajudar. Porque também eu não posso deixar ser elevado pela ansiedade e acabar cometendo o pecado da gula. Então é melhor tratarmos a sua ansiedade também. E nisso você vai começando a se disciplinar, colocando limites, cortando os excessos. Se você tem ansiedade, algo assim, busque ajuda médica, ajuda psicológica. Mas também você não pode deixar que a ansiedade também te leve a esse pecado da gula, que da gula vai levando outros pecados, como disse, preguiça, sono, e entre outros. Em Gálatas 5, assim como eu pedi para você abrir a tua palavra, no versículo 22 diz assim: ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. A temperança, o controle que precisamos, que necessitamos. Porque, meus amados, se a gente vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes, assim como diz em Romanos. Se pelo Espírito fizerdes, morrer as obras do corpo, vivereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. O jejum nos dá a possibilidade de não nos deixarmos conduzir pelos prazeres da carne. Ele nos capacita para alcançarmos as alegrias eternas. Como eu disse, o jejum nos ajuda a dizer não diante das nossas vontades. As nossas vontades desregradas, além de ser auxílio no combate das paixões desordenadas que há dentro do nosso coração. Meus amados irmãos, São João da Cruz nos ensinava: o jejum ajuda a cortar o amor aos prazeres desse mundo. E existem várias maneiras de realizarmos o jejum. Desde a mortificação
em não comer alguns alimentos até o jejum total. O importante é que cada pessoa, na sua condição, escolha a forma que lhe for mais adequada. Ou seja, eu trouxe até aqui alguns jejuns, né, os tipos de jejuns da igreja. Você que acha que não consegue, você vai ver que é simples. O jejum não é passar fome, mas é só aprender a disciplinar, a corrigir esse excesso, a corrigir essa comida que às vezes a gente acaba comendo, beliscando, tudo isso que às vezes fazemos que é desnecessário. O jejum da igreja consiste apenas fazer uma refeição completa ao longo do dia. Ou seja, 2 refeições menores, que juntas equivalem a uma refeição completa. E não é permitido beliscar entre elas, mas água, café e chá são permitidos. O jejum de pão e água, que é o método mais rigoroso. Ou seja, durante o dia consome-se apenas pão e água. Se está com fome, come pão. Se está com água, com sede, bebe água. É bom não ingerir os 2 juntos, tá? Porque o pão pode fermentar no seu estômago e você pode sentir uma leve dor de cabeça. Então, se está com fome, coma um pedaço de pão. E o jejum à base de líquidos, né? Que você vai consumir líquido durante o dia, como água, chá, suco ou laticínios de leite durante todo o dia. Tem a abstinência da carne, que é diferente do jejum da quantidade, e a privação de consumo de carne, vermelha ou branca. O jejum completo consiste em não ingerir nenhum alimento sólido, bebendo apenas água durante o dia, geralmente praticados por motivos de forte penitência. O jejum é quando ele é praticado de forma consciente, ele nos abre para a graça. Ele limpa a nossa mente, nos traz clareza e fortalece o caráter, que é a disciplina e o autodomínio. O jejum, ele te treina a esse domínio próprio, te ensina, né? Ele te ensina a dizer esse não, como eu disse, aos impulsos imediatos. O jejum, ele te fortalece ao manejo das emoções, a abster-se de alimentos. A pessoa aprende a lidar com a irritação, a ansiedade e a compulsão, tornando menos escravos a esses apetites físicos. Humildade e consciência, né? Fortalece a humildade e a consciência. A prática, frequentemente vista como exercício de humildade e purificação, ajudando a focar no que é essencial e desenvolver a compaixão. Meus amados irmãos, então você viu que não é tão difícil fazer o jejum. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas dá para cada um adequar o jejum, porque precisamos aprender a controlar esses excessos, porque não podemos nos deixar ser dominados por nossas vontades, mas precisamos deixar que a vontade de Deus tome conta de nós. Para isso, precisamos cortar esses excessos que há em nós, que há em mim, que há em você, porque isso vai nos ajudar muito no nosso crescimento espiritual. Por isso, meus amados irmãos, vamos colocar limites. Limites. Busque praticar isso. De primeiro vai ser um pouco mais difícil, mas escolha alguns dias para fazer jejum, uns 2 dias,
Começa com uma vez na semana. E você vai ver, né, a diferença. Porque esse jejum ele nos abre para a graça de Deus. Então, nesse momento, meus irmãos, vamos nos colocar na presença de Deus, pedindo ao Espírito Santo que venha nos ajudar a controlar as nossas vontades, a cortar os nossos excessos. Que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer venha nos fortalecer. O Espírito Santo de Deus vem trazendo aquilo que é da vontade de Deus para cada um de nós. Que Ele derrame em nós esse dom da temperança, do equilíbrio. Que Ele vai nos mostrando aonde precisamos cortar os nossos excessos. Para que assim possamos aproximarmos de Deus. Para que assim possamos estar mais perto de Cristo. Porque sabemos que encontramos em Cristo a virtude da temperança. Então derrame em nós, Senhor, essa virtude da temperança. Nos faça de pessoas decididas. Que possamos dizer não naquilo que está em excesso. No consumo, que possamos dizer não. Possamos nos aprender a nos frear de certas situações que nos levam a cometer esse pecado da gula. Que ao sentar à mesa, Senhor, possamos aprender como São Francisco de Assis, com São Francisco. Come de tudo um pouco, mas não coma tudo. Nos ajude, Senhor Jesus. Traga essa força para que assim possamos lutar contra a gula. Para que possamos cortar esse mal da nossa vida. Sabemos, Senhor Jesus, que é uma luta a todo dia. É todo dia tentando controlar, mas buscando essa disciplina. Sabemos, Senhor Jesus, que iremos conseguir vencer. Então vem Espírito Santo de Deus e nos traga essa virtude da temperança. Nos ensina a colocar limites. Pedimos por intercessão de Nossa Senhora da Primavera. E nesse dia, que é o aniversário de Brasília, entregamos os governadores, os deputados, o presidente. Entregamos todos, Senhor Jesus. Os que irão votar, os candidatos. Apresentamos tudo diante de Ti e pedimos, Senhor Jesus, que também derrame sobre eles o dom da temperança, do equilíbrio. Que eles também estejam abertos, Senhor Jesus, para ouvir a Tua vontade. Te pedimos, Senhor Jesus, e por essa cidade, abençoa, Senhor Jesus. Derrame as virtudes nessa cidade, no coração de cada um. Pelo poder do Espírito Santo e por intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém, amém. E aí, meus amados irmãos, chegamos ao fim do nosso programa. Chegamos no finalzinho. E não esqueça de praticar essa virtude da temperança. Observe aquilo que está em excesso. Observe as suas intenções. Observe quando você senta à mesa, como você se reage. Comece a observar. E aquilo que estiver ultrapassando, que você vê, que está te dominando, comece a cortar. Comece um passo de cada vez. E quando vê, você já está aprendendo a disciplinar, a se disciplinar. Mas seja forte, tenha foco e vamos juntos nesse caminho rumo à santidade, buscando a cada dia a santidade, buscando a cada dia as virtudes que precisamos, que às vezes nem conhecemos. Quando eu estudava sobre as virtudes, eu via, meu Deus, eu não sabia disso. Meu Deus, eu tenho um pouco disso. Meu Deus. Então eu sei que você também você que está assistindo, também você deve se encontrar assim, eu não sabia disso. Nossa, eu tenho um pouco disso. Mas que bom, né, que você e eu analisamos, falando, poxa, tem um pouquinho disso, então vou ter que aprender a controlar. Então aprenda, meu irmão, busque, faça um jejum. Escolhe um dia da semana e faça um jejum. Depois você me conte como é que foi a sua experiência. Meus amados irmãos, o nosso programa chegou ao fim. Agora nós iremos nos encontrar na sexta-feira. E nunca se esqueça, quem vive nos excessos perde a liberdade. Mas quem vive na temperança encontra equilíbrio em Deus. Meus amados irmãos, até o próximo programa. Palavra de fé. Fiquem todos com Deus e Deus te abençoe. Amém?